Bom dia, meus queridos alunos. Espero que vocês estejam bem. Desejo que tenham uma excelente semana. E nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje vamos falar sobre o capítulo 19 de língua portuguesa. Vamos continuar falando sobre as orações subordinadas substantivas. No capítulo anterior, nós iniciamos. Vocês viram as classificações e hoje nós vamos falar sobre algumas situações específicas sobre as orações subordinadas substantivas. É um desdobramento do capítulo 18. Então vamos lá, vamos ver que informações importantes são essas e que vão te ajudar na classificação das orações subordinadas substantivas. Este capítulo destaca aspectos particulares que permitem a melhor compreensão das orações subordinadas substantivas, particularmente as que funcionam como sujeito dentro de um período de inegável versatilidade. Bom, se eu já falei ali que elas funcionam como sujeito, nós vamos falar sobre as subjetivas. E aí você vai começar a perceber que as subjetivas são as únicas que lá na oração principal ela não vai ter sujeito. Tá? Por isso que ela vai ter essa função aí de sujeito. E ele fala aí dessa versatilidade, dessa possibilidade, né? Dessas possibilidades que existem para você classificar essa oração. Então vamos ver as situações, as características que essa oração vai ter. Aspectos particulares das orações subordinadas substantivas. As orações subordinadas substantivas correspondem a diversas funções sintáticas, mas, inegavelmente, as subjetivas são as mais versáteis. E aí não esqueça, quando eu falo de subjetiva, é aquela que vai exercer a função sintática de sujeito, podendo aparecer de diferentes formas. Elas podem ser construídas com 4 estruturas diferentes. Então agora vamos entender que estruturas são essas, que características são essas que eu posso identificar que vão me ajudar a classificar as subjetivas. Primeira situação, com o pronome indefinido quem. Então, quando você tem essa estrutura, quando esse pronome indefinido aparecer ali, você já sabe. É a primeira dica, eu vou ter uma subjetiva. Quem tem boca vai a Roma. Quem canta seus males espanta. Então já percebi. Tenho que analisar uma oração como essa. Algumas aparecerão lá nos exercícios para que vocês possam fazer. Fique atento à primeira característica que foi dada, a primeira dica que aparece aí. Segunda possibilidade, com o pronome apassivador se na oração principal. Bom, então quando isso acontecer, já vai te ajudar a identificar. É mais uma característica, é mais uma possibilidade das subjetivas. Comenta-se que vai chover. Dizia-se com frequência que a chuva cairia. Terceira possibilidade, com um verbo de ligação mais um predicativo na oração principal, tá certo? Estava decidido que ocorreria uma mudança. Foi bom que prevalecesse um consenso na reunião. Bom, ele apresenta para você aqui essas características que vão te ajudar a identificar as subjetivas. Como nós já falamos lá no início, a versatilidade, a possibilidade é muito grande e não pode te confundir. Bom, com o verbo unipessoal, tá? Ele colocou ali alguns exemplos, mas existem outros. Olha lá o exemplo. Convém que você me escute. Então, é a quarta possibilidade. É a quarta característica que, se aparecer, você vai poder identificar a sua oração subordinada, substantiva, subjetiva. Não esqueça, já falei no vídeo anterior, mas vou repetir, que as orações subordinadas substantivas, todas elas serão formadas por uma oração principal e uma oração subordinada. Não esqueça que a subordinada é aquela iniciada, introduzida pela conjunção, tá? No caso aí desse nosso exemplo, olha ali, já deixei destacado para você. E aí, preste atenção para que você possa separar corretamente essas orações e classificá-las de forma correta.
Agora vamos falar sobre as orações reduzidas. A palavra reduzida, você logo vai pensar, bom, ela vai reduzir. Alguma coisa vai diminuir ali, tá certo? Então preste atenção, ó. Orações são ditas reduzidas quando não possuem conectivo e seu verbo se encontra no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, tá? Pode ser em qualquer uma das formas nominais. Daí, são reduzidas de infinitivo, reduzidas de gerúndio ou reduzidas de particípio. As subordinadas substantivas podem aparecer como reduzidas de infinitivo. Olha o exemplo. Basta ele falar e todos se calam. Agora, eu vou te dar a desenvolvida. O que é a oração desenvolvida? É aquela que tem o conectivo, a conjunção e o verbo estará conjugado. Não vai aparecer em uma das formas nominais. Olha ali. Basta que ele fale e todos se calam. Ok? A primeira situação que apareceu ali é a reduzida que eu te dei, ó. Basta ele falar. Ó, retirei o conectivo, você não tem a conjunção ali. E olha o verbo falar, está em uma das formas nominais, que é o infinitivo. Por isso nós temos uma oração subordinada substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Ok? Então vamos lá, vamos recapitular. Reduzida não tem o conectivo e o verbo vai aparecer em uma das formas nominais. Quando você tem a conjunção e o verbo conjugado, ela está desenvolvida. Olha, coloquei outros exemplos aqui. Esses exemplos estão na sua apostila, eu reproduzi aqui para mostrar para vocês. Viram-nas abrir a porta. Viram que elas abriram a porta. Olha a desenvolvida. A desenvolvida tem o conectivo e o meu verbo está conjugado. Agora, olha a reduzida. Verbo no infinitivo, abrir e sem o conectivo. Oração subordinada substantiva, objetiva direta, reduzida de infinitivo. Nas é sujeito e não objeto direto. Cuidado para não ficar enrolado com essas classificações. Eram favoráveis a ele sair cedo. Eram favoráveis a que ele saísse cedo. Tá certo? Você percebe ali, ó, sair e sem o conectivo. Por isso ela é reduzida de infinitivo. Oração subordinada substantiva completiva nominal reduzida de infinitivo. Mandei-o entrar. Mandei que ele entrasse. Olha a reduzida. Não tem o conectivo e o meu verbo está no infinitivo, ó, entrar. O é sujeito e não objeto direto, ok? Parece que é muita coisa, são muitas informações, mas não é não. É só prestar um pouquinho de atenção. E na hora dos exercícios, faça com calma, para que você consiga identificar essas características. Bom, agora você vai fazer as suas atividades. Teve dúvida? É só chamar, ok? Tenha uma excelente semana, continuem estudando e cuidando da saúde de vocês. Um grande beijo. Fiquem com Deus.